Bem-vindo ao estudo bíblico da Smart Digital, todo sábado, às 7 horas da manhã. Independente se você é católico, evangélico, não tem religião, você pode participar, sim, se você deseja conhecer mais da palavra de Deus. O nosso tema é a Bíblia, então você pode trazer a nossa apostila, essa aqui. Eu tenho certeza e convicção que a minha Bíblia é muito parecida com a sua. Às vezes vai mudar algum sinônimo de uma palavra ou outra. Então você traz sua Bíblia, traz sua caneta, traz seu papel. Deixa eu contar uma história rápida antes de fazer a oração. Toda vez que eu ia para o serviço, eu passava em frente a uma casa no centro de Uberlândia, uma casa muito bonita, por sinal. A casa era muito bonita. E quando eu chegava lá, era mais antiga, eu falei assim, nossa, uma casa tão bonita igual essa, no centro e abandonada. Aqui dava uma igreja tão linda. Aí um dia o Espírito Santo falou assim, pois é, dá uma igreja, né? Dá uma igreja, não dá? Aí eu falei assim, dá, Espírito Santo, dá uma igreja. E se eu te falar que você vai levar a palavra de Deus para católico e evangélico ao mesmo tempo? Eu falei assim, não, não acredito, não dou conta não. E como? Que é tão dividido, né? Então, cada um no seu lugar, eu não sei. Não, eu sou muito pequenininho, Espírito Santo, não dou conta disso não. Aí eu viajei de Uberlândia para os Estados Unidos. Quando eu cheguei, um amigo meu falou assim, eu vou te levar numa igreja, Douglas, você vai se surpreender. Aí quando eu cheguei lá, estava muito escuro a rua, né? Falei assim, não, mas Estados Unidos é escuro, né? Aí o Espírito Santo, tá vendo para que eu te trouxe aqui? Você é luz, e luz não se esconde. A luz, ela tem que ficar no alto. Eu, nossa, Estados Unidos é alto, tá? Norte América, Sul América, Norte América. Aí quando eu cheguei lá, era uma igreja católica linda. Eu falei assim, tudo bem, né? Mas tinha uma missa, né? Aí quando eu sentei lá, era o pastor. Aí minha cabeça deu uma bugada, mas era uma igreja católica. Mas era um pastor. Aí eu falei assim, aí começou a rir, né? Você sabia que você não entendeu? Eu falei assim, não, eu quero entender, me explica. E você não, porque aqui os imóveis são caros. Então a igreja, ela de manhã tem a missa e de noite tem o culto. Eles usam a mesma estrutura. E às vezes um vem de manhã, outro vem à noite, e eles não tem. Eu falei assim, caramba, eu tive uma palavra dessa. Eu tive uma palavra dessa. E eu comecei a fazer estudo bíblico logo naquele final de semana. Aí começou a crescer. Então, nos últimos anos, a gente está aqui, ó, toda semana. E na época da pandemia, a gente fez todo domingo, porque as pessoas não podiam ir na igreja. E sabe o que acontecia? Católicos e evangélicos participavam daquele estudo bíblico, porque às vezes a missa não estava preparada para a pandemia e nem mesmo o culto estava preparado. E ali a gente fazia o estudo bíblico. E depois eu comecei a ajudar as igrejas para digitalizar elas, e até hoje eu ajudo as igrejas a fazer essa parte digital. Então, seja bem-vindo, você que está chegando a primeira vez, põe a mão no seu coração. Hoje falaremos sobre fé, fundamento da fé, os olhos da fé, como aumentar a nossa fé. Mas antes de tudo, coloca a mão no seu coração e pergunta para Deus: Deus, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu ministério? Como aumentar a minha fé? Fecha os olhos, descruza o pé, descruza a mão, deixa as costas bem rentinhas, para de digitar agora, depois você digita, depois você escreve, só respira. Às vezes você nem para respirar intencionalmente, então para respirar um pouquinho agora. E com o olho fechado, vou pôr uma música daqui a pouco, e com o olho fechado, Claudinei, eu quero que você só deixe a fé como uma energia poderosa descendo sobre a sua cabeça como um óleo novo. E respire e imagine esse óleo descendo. Você que é uma filha da fé, e eu acredito sim que você é. Então, na medida que você vai respirando, eu quero que você imagine os desafios maiores, os seus testemunhos. O testemunho que você venceu um luto, o testemunho que você às vezes venceu um divórcio, o testemunho. Eu quero que você visualiza. E não pense em mais nada agora, esvazie a mente. Respira pelo nariz, deixa o ar sair levemente pela boca. Isso. E não deixa mais nada entrar na sua mente agora. Bem devagar, vai respirando. Mas, às vezes a gente tem tanto desafio ao longo do dia, e esses desafios, eles atrapalham a gente a respirar. Então vai respirando. Não pense em mais nada agora. Só respira.
Filho da fé, visão lá no alto, mente blindada, caminho exato. Olho pra frente, não olho pra trás. Quem anda com Deus nunca anda em vão, jamais. No silêncio eu aprendi a escutar a voz que me guia quando tudo quer parar. Não é sobre sorte, é propósito em mim. Quando Deus aponta, o caminho não tem fim. Podem falar, podem tentar me parar, mas quem conhece a verdade não vai recuar. Eu sigo firme, meu passo é de fé. Quem anda comigo é o próprio Deus. Eu caminho leve porque Deus me escolheu. Minha fé é gigante, meu espírito é meu. Enquanto eles falam, eu sigo de pé. Quem anda comigo é o próprio Deus. Minha voz é chama que acende a fé. Meu destino é alto, eu sei quem eu sou. Pode vir o mundo que eu fico de pé, porque quem me guia é o próprio Deus. Olho no céu e agradeço primeiro pela força que vem do Pai verdadeiro. Quem tem fé não anda sozinho, mesmo no escuro sempre encontra o caminho. Minha voz carrega propósito e luz, minha vitória eu entrego a Jesus. Não é só música, é missão na mão. Quando Deus chama, ninguém diz não. Minha força não vem desse mundo, não. Minha fé não se dobra na escuridão. Quando Deus levanta, ninguém pode parar. Quem nasceu pra vencer, nasceu pra brilhar. Eu caminho leve porque Deus me escolheu. Minha fé é gigante, meu espírito é meu. Enquanto eles falam, eu sigo de pé. Quem anda comigo é o próprio Deus. Vai respirando fundo. E na medida que a gente vai ficando mais leve, e a fé deixa a gente mais leve, sim ou não? Não deixa? Você estava sentindo uma leveza aí agora? É bom, não é? É bom a gente se sentir intencionalmente. Vou te contar uma história rápida antes de começar aqui. Ontem é o dia de cinema aqui em casa, né? É o dia do cinema. Então, toda sexta-feira é o dia do cinema. Aí eu falei assim, pronto, então é o dia de cinema, a gente sempre prepara uma coisa diferente. Aí ontem o cardápio foi estrogonofe, o cardápio. Então, estrogonofe, batatinha, assistimos o Poderoso Chefão, mas isso aqui é o chefinho, né, sem ser o filme, é o desenho. É muito legal que desenho lá, dos irmãos e tal. A gente estava lá assistindo. Aí, quando eu peguei meu celular bem de noite, né, para colocar o despertador, ela ainda mandou mensagem: tô rouca, faz o estudo bíblico amanhã. Eu falei assim: ah, bom. Amanhã, né? Já é 10h30. Eu durmo super. Eu falei: não, então eu vou dormir agora. Eu vou dormir agora, amanhã cedo eu acordo e preparo o estudo bíblico. Poderoso. Só que a minha filha do coração, ela tem um desafio de dormir. Ela e a insônia são melhores amigas até agora, mas a gente vai acabar com essa amizade, né? Então ela acorda umas 2 a 3 vezes toda noite. Toda noite ela acorda. Só que antes ela acordava e ia para a cama. Aí eu já coloquei uma régua, um limite, só não vai mais. Tem que voltar para a cama dela. Não sobe. É a regra, sabe? Aí então, o que a minha esposa faz? Ela vai para a cama para ficar lá até ela pegar no sono. Então você não concorda que ela vem e me acorda uma vez, e acorda minha esposa uma vez. Aí minha esposa vai para lá e dorme. Mas depois minha esposa volta para a cama, que ela não quer ficar lá. Ela quer voltar para a cama. É meu cheiro irresistível, eu acredito. Aí volta para a cama de novo. Então,
se ela acorda 2 vezes da noite, eu acordo 4, porque tem a volta da esposa para a cama também. Então, eu acordo 4. Então, isso aconteceu essa madrugada, né? Foi 4 vezes entre idas e vindas. Lembrando o seguinte, eu sou marinheiro de primeira viagem, você às vezes está acostumado com isso. Eu aqui não. Eu aqui dormia muito cedo, acordava muito cedo. Então, se você dormiu a noite inteira, agradece a Deus. Você já agradeceu a Deus que você dormiu a noite inteira? Você agradeceu? Sabe aquele sono poderoso? Seu esposo ronca? Ah, não, você não tem esposo ainda, não? Você tem a cama só para você? Ah, não, criatura. E você está reclamando de quê? Você está reclamando de quê? Às vezes você está reclamando e você não sabe o que o outro passa, viu? Aí eu acordei de madrugadinha para fazer o estudo bíblico, bem de madrugadinha. Aí eu peguei e fui preparar o estudo bíblico. Vocês não acreditam que tem uma dor de barriga nem desse estrogonofe, acho que eu comi muito. Eu exagerei ontem. Eu confesso que eu comi demais e deu dor de barriga. Então tive que correr para o banheiro, mas ainda tinha muito tempo para fazer o estudo bíblico. O tempo estava a meu favor. Por quê? Porque eu acordei bem mais cedo. Aí pronto, me arrumei, tô todo leve agora eu vou preparar o estudo bíblico. Quando eu sentei para preparar o estudo bíblico, tô na metade dele, minha esposa, tá grávida, tá? Nossa, que vontade de comer pão de queijo. Eu pensei, não é possível que ela acordou. Não é possível que ela acordou. Porque o homem tem paz, assim, às vezes, sabe, quando tá meio sozinho, né? Aí, aí ela, não é possível. Aí ela tá grávida, tem que ir lá comprar, né? Vou lá comprar o pão de queijo. Aí eu fui lá na padaria, comprei o pão de queijo, gastei tipo 9 minutos, recorde. Nem o Schumacher faz isso, brincar. Comprei o pão de queijo, voltei. Quando eu cheguei aqui, faltava 20 minutos para a pregação. 20 minutos. É lógico que eu já tinha preparado os slides, eu já tinha separado os textos, então eu já estava mais adiantado. Lembra que eu acordei bem mais cedo, né? Mas eu quero a ajuda sua hoje. Por que eu preciso da sua ajuda? Como é um estudo bíblico, eu não sou um padre nem pastor, eu preciso que você me ajude nesse estudo. Posso contar com a sua ajuda? Posso? Levanta a mão quem vai me ajudar hoje. Agora, eu nunca vi alguém me ajudar com a câmera fechada. É como se eu estivesse chamando você para comer estrogonofe e você chega aqui com a máscara do Homem-Aranha. Como é que eu sei que é você? Então, eu tenho que saber, né? Vai, segurança, você abriu o vídeo aí. Então, se prepare, que você vai ter que me ajudar. Ainda bem que a Jusanir está aí hoje. Eu estou sentindo, Jusanir, que você vai me ajudar muito hoje. Eu prepare aí, Jusanir. Estou sentindo que você vai me ajudar. Você e Silvia, ó, fica atenta, Meire, que eu vou te chamar. A Elaine, que é minha porta-voz, está sem voz. Então, eu preciso de outras porta-voz aqui agora. Quem vai me ajudar? Levanta a mão de novo. Quem vai me ajudar? Então tá. Então vamos junto agora. Eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu montei. E juntos eu quero que você comece a entender que o estudo bíblico, ele não é uma missa, ou seja, não substitui a igreja, você que é católico, é amanhã, e nem o culto. Então não substitui você que é evangélico e amanhã na igreja. Então é um estudo da palavra. E se é um estudo da palavra, a gente faz isso junto. E eu acredito que fica muito mais poderoso. O ano que vem eu tenho um sonho, viu? Eu queria que você me ajudasse a montar esse sonho, que é uma apostila do estudo bíblico, para a gente saber o que vai ter de cada tema, cada semana. Deus aí, você que está escrevendo o livro, me ajuda a escrever essa apostila aí. Vamos junto, vamos ao topo. Então vamos lá. Todo sábado, às 7 horas da manhã, a gente faz o nosso estudo bíblico aqui da Smart Digital. E esse estudo bíblico começou lá naquela época, depois ficou só para a equipe, depois eu abri de novo para todo mundo. E hoje, independente se você é aluno, se você é católico ou evangélico, você é muito bem recebido aqui. É sobre a Bíblia. Então, a primeira pessoa que possa ler, levanta aí a mãozinha, por favor. Acha a mãozinha nas reações aí, levanta, que eu vou seguir na ordem das mãozinhas levantadas e você vai lendo. Pode ser? Claudineia, pode ler o primeiro aí, por favor. Bom dia, lindo dia. Rumo ao topo, lindo dia. Quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Ó, antes da gente ir para o próximo, anota na sua Bíblia aí, ou no seu caderno de estudo, humildade na fé. A fé, ela precisa de ser humilde. A fé, ela tem essa necessidade de ser humilde. Quando eu vim, né, eu fiquei preocupado, e eu falei assim para minha esposa, nossa, eu estou preocupado que eu não preparei o estudo bíblico. Eu estava meio nervoso, sabe? Eu não contava que no meio ia acontecer essas coisas, e eu estava meio nervoso, que é a palavra de Deus. Eu gosto de pegar de segunda-feira até sexta e ir meditando todos os dias
e vim cá entregar a palavra. E eu estava muito nervoso, bravo, nervoso, se eu não preparei a palavra, não preparei, eu não estou levando isso aqui a sério. E eu falei assim, gente, não tem como. Ela falou assim para mim, já está aí dentro, só deixa Deus te usar. Já está aí dentro, só deixa Deus te usar. Então, muitas vezes, eu acredito que eu passei por isso essa semana, ontem e hoje, é porque tem muito aluno com essa dor de barriga, sem ser física, mas almática. Sabe, você precisa de falar em público, você sabe falar em público, e você não deixa Deus te usar. Por quê? Qual foi a primeira pessoa que leu aqui? Só para eu anotar no meu caderno aqui. Qual foi? Tá. Não, é só para eu lembrar aqui, tá? Vamos continuar. Rumo ao topo. Vamos continuar. E o versículo 2 de Mateus, eu quero que... Desculpa, o versículo 15 do capítulo 17. Então, qual que a gente está lendo? Anota para você estudar depois. Mateus, capítulo 17, versículo 14. Depois a gente vai para o versículo 15, tá? Mas antes de entrar no versículo 15, eu quero que você entenda sobre humildade da fé. Professor, o que é a humildade da fé? A gente vai lendo e você vai começar a entender mais onde que eu quero chegar. Um exemplo. Daqui a pouco eu conto uma história minha, mas eu quero que você pegue as suas histórias. Se Deus te desse um poder de cura ao ponto de fazer uma pessoa cega enxergar, uma pessoa paralítica andar, será que você não ia se envaidecer, ia ficar cheio de ego e ficar todo prepotente? Por isso que eu quero que você anote a humildade da fé. Porque muitas vezes a oração nossa não é respondida porque Deus está nos guardando também. É humildade. A pessoa ali ajoelhou e falou assim, ó, me ajuda. Olha a dor daquela pessoa, olha a dor daquele pai. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem é mãe? Quem tem filho? Caramba, eu fico imaginando. A minha filha do coração acorda porque tem medo, insônia. Ela desperta de noite assim, sabe? Eu sei que é espiritual, porque não tem outra explicação, mas eu quero olhar aquele jovem, porque nos próximos versículos você vai assustar quando você lê ele. Se você lê com o coração, se você lê com a humildade da fé, se você lê se colocando no lugar daquele pai. Vamos ler junto, mas com mais atenção, não faz mais nada, não. Sabe que às vezes você está fazendo outra coisa, tudo bem, tem que fazer, mas você não pode fazer isso depois, não. Se puder, então vamos sentar aqui e olhar, porque eu preciso de você aqui, eu preciso da sua ajuda. Vamos junto? Ativa esse vídeo seu aí. Depois eu faço isso aqui, professor, porque eu sei que a palavra de Deus ela tem que ter prioridade na nossa vida. Ela tem que ter zelo, ela tem que ter cuidado, ela tem que ser cultivada. E eu sei que hoje você vai sair daqui um pouquinho melhor do que você entrou. Aperta um coraçãozinho aí, aperta alguma coisa só para ver se você está vivo, tá? Isso, boa, Silvia, tá viva, tá viva. Eu fico preocupado que às vezes alguém morreu e está aqui na sala, né? E aí o computador ficou ligado e a pessoa está na sala aqui. Então, que bom que você está aqui, graças a Deus. Então, vamos continuar. O próximo aqui, Cida, eu senti de você ler o próximo, versículo 15, Cida. Lê o versículo 15, por favor. Lindo dia para se viver. Mateus 17, versículo 15. Isso. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Que dor, né, Cida? Que dor, né? Imagina se a gente se colocar no lugar desse pai. Vamos continuar lendo, vamos continuar lendo. Leni, lê o próximo agora. Tenta com o vídeo, com o microfone aberto, que eu acho que fica melhor. Lindo dia para se viver. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Mateus 17:10. Leni, por que você acredita que os discípulos que andavam do lado de Jesus não conseguiu curar? Porque eles não tinham fé. Eu acredito que tinha, você acredita? Eu acredito que tinha. Era Mas, pouca a fé deles. talvez seja pouca mesmo, mas mesmo com pouca eu posso movimentar uma montanha de um lado para o outro, não é assim que está escrito? Sim. Mas por que então que eles não conseguiram curá-lo? Aí eu entro na primeira parte do que eu quero ensinar para vocês aqui hoje, sobre a humildade da fé. A humildade da fé, por que a gente precisa de ser humilde? Olha aqui, vou te contar uma história minha agora, tá? Eu era gago.
Então, eu tinha um desafio de comunicação muito sério, minha comunicação era ruim, eu gaguejava. Mamão era uma das piores palavras. Imagina mamãe que eu falava o dia inteiro. O meu irmão ria quando eu falava mamãe. Ele ria de assim, sabe? De se engasgar. E fala de novo. Aí, até hoje eu não chamo minha mamãe de mamãe. Sabe como que eu chamo minha mãe? Aí, ó, mãe. Eu não chamo minha mãe de mamãe. Nem quando era pequeno. Era mãe. Porque eu tinha desafio de falar mamãe. Aí o que que minha mãe fez? Muito sábia, minha mãe, sabe? Minha mãe é muito sábia. Ela me colocou para fazer teatro, Claudinei, na frente de todo mundo. Um gago fazendo teatro. Eu achava, Claudinei, que minha mãe não me amava por causa disso. Eu acreditava lá no fundo que minha mãe não me amava, porque isso não se faz com gago. Um teatro, que eu tinha que falar na frente dos outros. Eu falei assim, não se faz isso, mãe. Isso é bullying. Sabe, se hoje fosse na época, eu poderia até, porque a geração de hoje faz áurea, né, para falar. Eu não sabia o que o Kamehameha, Jake Dama, eu não sabia fazer essas coisas. Eu tinha que falar em público. E depois daquele teatro, que eu preparei quase 6 meses para fazer aquele teatro, 6 meses. Imagina a minha dor de barriga, as minhas insônias, eu visualizando na frente de todo mundo eu falando. Eu fiz de tudo para vocês imaginar para falar em público, treinamento, leitura, ao ponto de te falar assim, não quero, manda tal pessoa, ele é melhor do que eu, porque eu sou gago. E a coordenadora tem que ser você. O Espírito Santo falou que é você, tem que ser você. E não enganou, não. Talvez é outro sobrenome, porque tem muitos Douglas na cidade. Será que não é outro? Não. Não, Douglas, é você, eu sei que é. E aí eu fui. Não queria, mas fui. E era o papel só de Jesus, tá? Ou seja, uma coisa é um teatro que você pode improvisar, outra coisa é um teatro que você não pode improvisar porque todo mundo sabia de cor o teatro. Como até a cena que ele cai, sabe? A cena de fala. Tudo bem. Aí eu fui pro teatro. E antes um pouquinho do teatro, chega o meu irmão e fala assim: "Pô, tem que falar, moda aí. A TV Integração vai filmar o tempo todo, você fica famoso, hein? A TV Integração é a Globo da nossa cidade." Aí minha barriga já queria doer. Eu falei assim, Jesus, segura aqui, segura. Eu cheguei assim pro meu pai, pai, o que é mão pra dor da barriga? E ele, água de polvilho, toma. Aí me deu água de polvilho. Eu pegava o copo assim e ficava assim, ó. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou falar em público, eu teve integral. Eu punho a cabeça lá assim para olhar, lotado. Que é a movimentação maior da cidade. Eu, nossa, tem aquela suadeira. E eu comecei a pôr a roupa de Jesus. Eu falei assim: Jesus me dê força, Jesus me dê força. Eu vou gaguejar aqui, eles vão rir de mim. Aí, para piorar a situação, chega outra pessoa e fala: Ó, o burrinho tá aí já. Eu falei assim: burrinho? Eu vou entrar com burrinho? Vai. Aí eu falei assim: e se ele empacar? Eu falei assim: ó, aí você empurra ele. Beleza. Aí eu comecei, né? Aí começou o teatro. Quando começou o teatro, eu com o burrinho empacou. Olha o poder da palavra, né? E ele empacou. Empacou. Aí eu fui arrastando ele e ele ficava. Eu saía do lugar e todo mundo ria. E todo mundo ria. E eu, vamos, seu burro, seu miserável. Eu esqueci que eu tava com o microfone. Aí que todo mundo ria mesmo. Aí eu assim, eu xingando o burro, falei assim, e o burro empacado, e não ia. Uma coisa que eu quero ensinar a vocês, tá? Nunca force um burro que ele não quer. Eu vou explicar de novo. Nunca force um burro o que ele não quer. Então, por favor, não seja burro. Porque se eu te forçar em algum lugar, você vai empacar. E eu sei que você não é uma mulher tola, você não é uma mulher burra, eu também não era um burro, eu só tinha que fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Eu não sou um burro. O burro empaca. Aí eu fui pro teatro. Em resumo, acabou o teatro. Eu não gaguejei nada no teatro. Parabeniza, vai. Espírito Santo é maravilhoso, né? Eu não gaguejei nada no teatro. E ainda no final eu tava falando assim, ó, igual eu tô falando para você aqui agora. Mas eu fiz tanta coisa antes que você não acredita. Eu entrei naqueles equipamentos que punha fio em mim para ver se era físico. Eu fiquei dormindo com aqueles equipamentos lá, que é horrível dormir com aqueles equipamentos. Alguém já dormiu naqueles equipamentos lá, que prega um monte de fio? Nossa. Então, pregaram um monte de fio em mim assim, e não era físico. Eu falei, se não era físico, é emocional. Meu primo falou assim: Douglas, você precisa de fumar. Fumar é bom, que você faz o exercício, ó.
Aí a sua voz melhora. Aí eu, é mesmo. Aí quando eu pus o cigarro, eu tinha bronquite, né? Olha, meu primo sem juiz, quase me matou. Quase que eu morri. Aí não funcionou. Eu fiz tanta coisa que você não imagina e não sarava a gagueira. Treinava e não sarava. Naquele dia, eu fiz o teatro e depois do teatro eu parei de gaguejar. Aí eu achava, aí meu pai falou assim pra mim: filho, você parou de gaguejar, olha, você tá falando normal. E eu, nossa, é mesmo, pai. E eu tava achando eu tão poderoso que um amigo meu tava na cadeira de roda, eu virei pra ele e falei assim: ó, levanta e anda. Que eu tava de Jesus ainda, sabe? Eu tava de Jesus. Ele me xingou mais que eu xinguei um burro, mas xingou de palavrão mesmo, sabe? Me xingou porque ele se sentiu humilhado e ele não levantou. Mas vou te dar duas coisas aqui agora. Aí todo mundo achou engraçado, só que lá no meu íntimo eu não estava fazendo graça. No meu íntimo eu queria que ele levantasse e andasse. Aí depois que ele não levantou e me xingou, eu, brincadeira, né? Eu brinquei. Mas e se ele levantasse? E se ele levantasse? Será que eu estava preparado para esse milagre? Então agora eu vou te dar a primeira reflexão do dia. Humildade da fé. Eu já tinha acabado de viver o milagre. Eu já tinha acabado de receber a cura da gagueira. Eu já tinha feito tanta coisa que você não imagina. Mas em vez de eu agradecer, em vez de eu dar meu testemunho, que eu estava ali, ó, pronto, eu fui curado da gagueira, eu queria fazer o próximo milagre já, mas para o próximo milagre, o meu tamanho da fé não estava pronto. A minha fé não estava preparada para o próximo nível. A minha fé não estava pronta. Então a gente tem sim umas medidas de fé. A gente tem umas medidas de fé. A responsabilidade é nossa de aumentar. No final, eu vou abrir só para testemunho, tá? Então já prepara o seu, tenha coragem e dê um testemunho. Eu dei o meu agora, que eu fui curado da gagueira. Mas deve ter testemunho nessa sala aqui que vai me fazer chorar. E eu quero ouvir seu testemunho, porque a fé vem pelo ouvir, eu ouvi a palavra de Deus. E o testemunho em Hebreus 11 me mostra que você também tem fé. E outras pessoas começam a acreditar. Sim ou não? Vamos continuar? Tá gostando do estudo? Vai me ajudar? Então tá, então eu preciso do quê? Do seu testemunho, daqui a pouco. Professor, cheguei agora. Onde que vocês estão aí que eu tô um pouco assim, sabe? Então você nunca fala perdida, você fala que foi encontrada, achada por Deus. A gente está agora em Mateus, no capítulo 17 e no versículo 17. Jesus respondeu. Mas antes de falar o que Jesus respondeu, a gente vai falar nesse tema, anota o tema do estudo na primeira parte, os olhos da fé. Repete comigo, os olhos da fé. Crer, ver e criar. O mineiro é bom, né? Ele tem um R tão delicioso de ouvir, não tem? Olha só o jeito que a gente fala, crer. É bom demais, né? Ó, vou falar de novo para você rir. Crer. É bom, né? Os olhos da fé. Vamos lá. Lê para mim. Eu vou ler isso aqui, eu vou ler isso aqui. Tá no jeito aqui já. Deixa eu ler. Ô geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Se eu estivesse andando com Jesus Cristo, uma coisa não podia ter: ego. Porque você está lendo, às vezes, sem imaginar os apóstolos que acabaram de fracassar em tirar o demônio. Os apóstolos acabaram de passar vergonha na frente de todo mundo, da igreja, eles passaram vergonha ali. Eles passaram vergonha. Aí chama Jesus Cristo, os apóstolos, que bom que Jesus chegou. Aí Jesus, ele já olha para eles e fala assim, ó, ô geração incrédula e perversa. Nossa, imagina se Jesus chega, eu tô lá, né, tentando tirar, fazendo o menino andar na cadeira de roda, sair da cadeira de roda, tirar o demônio do menino. E Jesus chega e fala, que bom que você chegou, mestre, me ajuda aqui que eu não tô dando conta. Aí ele vira para todo mundo e fala, e olhando para mim, tá? Ô geração incrédula e perversa. Eu tô do lado dos apóstolos, tá? Porque se você ler no automático, você não vai nem sentir. Você só vai ler. Aí você tá lendo no automático, virou automático já. Mas quando você entra lá e começa assim, nossa, isso era um líder. Às vezes eu falo alguma coisinha para uma pessoa da minha equipe que fica com raiva de mim uma semana, nem me atende na ligação. Uma semana com raiva. Agora imagina se Jesus vira para você na frente de todo mundo e fala, seu perverso, incrédulo. E aí?
Então a gente tem que parar um pouquinho de ser mimizento, de ter ego. Eu falo isso para mim, tá? Eu prego para mim. Eu estou lendo essa palavra. Eu tenho que melhorar o Douglas. Eu tenho que parar de ser um gaguinho, mimizento, que é só a mamãe me protegia. Mamãe, não coloca eu para fazer teatro, não, mamãe. Eu sou gago. Eu tenho que parar. Sabe, as mães hoje estão super protegendo os filhos, os netos. Você está prejudicando eles. Dê desafio. Dê desafio para eles. Faz ele para o próximo nível, para a próxima fase. Porque senão viram um adulto bobão. Sabe o que é o adulto bobão? Posso falar quem é o adulto bobão? O adulto bobão põe toda a responsabilidade no governo. Tomara que você não seja um adulto bobão. Tomara que você seja aquele adulto que assume a responsabilidade e fala, eu sou adulto, eu sou responsável pelos meus atos, porque senão as pessoas vão te manipular de tal maneira que você não vai conseguir sair daquele círculo que você mesmo entrou. Um ciclo de vícios, um ciclo de depressão, um ciclo de ansiedade, um ciclo de estresse. Quando eu começo a ficar ansioso, eu vou para o parque correr. E eu estou correndo a ansiedade atrás, eu estou correndo a ansiedade atrás, e se eu não correr mais rápido, a ansiedade me pega. Qual foi a última vez que a ansiedade correu atrás de você? Aí eu vou conversar com uma pessoa, ela fala assim para mim, vamos, professor, correr atrás do prejuízo? Eu tô correndo é dele. Ele tá vindo ali, ó. Se eu não tomar cuidado, ele me alcança. Não, vamos correr atrás dele. Não precisa. Para ter prejuízo, é só você fazer nada. Repete comigo. Para ter prejuízo, é só você não fazer nada. A pobreza alcança as pessoas que não fazem nada. Prejuízo alcança as pessoas que não mudaram a estratégia, que não se adaptaram ou que não aumentaram o conhecimento. Professor, hoje está legal, né? Não é mérito meu, viu? Porque eu não preparei absolutamente quase nada. É mérito do Espírito Santo, você pode ter certeza. Leni, eu vou pôr o próximo aqui, eu senti de você ler de novo. Pode ser, Leni? Lê de novo, Sim. 17. Pode ler de novo, 17. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Agora, o 18, quem não leu ainda e quer ler? Levanta a mão aí quem não leu e quer ler. Um de cada vez. Eu pedi ajuda, hein? Cadê aquelas pessoas que falaram que iam me ajudar? Cadê? Fala assim, eu, professor. Fala. Lindo Ô, tu que dia, povo dormes. amado. Pode ler. Boa, Meire. Vai lá. Eu quero ler. Vamos ao topo, Meire. Já li. Eita, glória de Jesus, povo abençoado de Deus. Vamos ler, então. Mateus 17, versículo 18. É o que tá na tela aí. Oi? Isso. Rumo ao topo. O autor. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Eita, glória. Ficou curado. Agora vamos pegar aqui o versículo 19. Quem não leu ainda e quer ler. Eu tô com a mão levantada, a mãozinha. Vai lá, Silvia, pode ler, por favor. Eu pus bem grandão para você ler com facilidade aí, ó. Sim. Mateus 17, 19. Rumo ao topo, lindo dia para se viver. Vamos. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Pode ler. por que não conseguimos expulsá-los? E ele respondeu: Agora vem a grande tese. Antes da Silvia ler o próximo, eu quero que você olhe para a sua fé. Olha para a sua fé hoje. Eu vou te fazer 3 perguntas sobre a sua fé. A sua fé é grande? As pessoas te reconhecem como uma pessoa de grande fé? Você se considera que você tem uma pequena fé, mas que não significa que seja inútil ou inválida? Ou você só está depositando a sua fé, a sua semente em um solo errado? Eu quero que você só pensa, tá? Pensa porque fé pequena não significa fé inútil, até porque se o mestre compara a nossa fé com uma semente de mostarda, e para quem não sabe, até a vinda do morango, que o morango, ele é, se não me engano, o morango veio da mostarda. Ele é uma mutação, né? O morango, ele não é natural, ele veio
sendo modificado de acordo com a semente de mostarda. Hoje a semente do morango é uma das menores, mas naquela época era de mostarda. E a semente de mostarda, ele compara como uma semente pequena, e era a menor de todas as sementes, ao ponto que quando ela cresce, tem um ecossistema dentro dela. As aves podem pousar dentro. A Silva está ali, ó, com uma sementinha de mostarda. Essa aí, Silva? Deixa eu descompartilhar aqui para você mostrar. Mostra para todo mundo aqui, deixa eu te colocar na tela principal. Nossa, eu não tinha semente de mostarda aqui, que se eu tivesse ia ficar muito legal. Aí, de repente, a Silva, que lê a parte da semente de mostarda, tem. Deus é específico demais, né? Essa aí é a semente de mostarda? É um monte, tem um monte aqui, um monte. Deixa eu ver se eu Queria, deixa gosto. eu ver. Tá grande essa semente aí? Que espécie que é essa aí? Não, não é grande, ela é pequenininha. É que ela está dentro de um vidro, são várias. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, peraí. Ah, Dá tá. para, É, dá para. entendi agora, entendi. Ah, eu nem sei onde eu estou mostrando. Ai, meu É, Deus do céu. Tô olhando, eu tô vi, eu tentando vi, eu vi, olhar. eu Tô vi. tentando olhar ali na TVzinha ali. Peraí, deixa eu pôr direito. É pequenininha mesmo, né, Silvio? Resumindo, é pequena, não é? É, peraí. Ah, Agora sim, eu vou- eu coloquei num ah. potinho mesmo, vai ficar melhor. Não, mas ele pode pôr na sua mão mesmo, pode pôr na sua mão para ficar bem pequenininha mesmo. A ideia é essa. A ideia é a gente pegar no dedo, assim, e olhar, sabe? No dedo. Pega no dedo se você conseguir. Pega uma no dedo e mostra aqui, assim, ó. Isso. E eu Ui, peço meu isso para a Silvia, coitada. A Silvia tem desafio de visão. Esse professor também não tem responsabilidade. Deus. Peraí, Não, peraí, ela já peraí. achou o controle da TV, ela já achou ali o vidro, ela tá mergulhando ali para ver se acha. Aí, ó. Ela pegou. Tudo bem. Aí, Cida. Cida, Aqui era no tem dedo. várias. Eu queria uma só no dedo, assim, você consegue? Pegar uma no dedo? Não consigo pôr no dedo, prof. Não Peraí. tem problema, não. Ela tá olhando assim, ó, assim, já. Coitado, o professor faz cada coisa também, pega o mais ceguinho para fazer isso. Mas quem É que manda você ter essa mente de ela é mostrar? redondinha, né? Ela é redondinha. Então ela fica meio É. correndo aqui no Ah, meu legal. dedo. A sua unha tá bonita. Agora só mostra aqui, só vira aqui, ó, no dedo mesmo. Vira, isso. Peraí. Agora Tá, vai. o Douglas pede pro ceguinho fazer. Se ela não cair, vai dar. Não, tudo bem. Aí, ó, assim, assim. Pronto, deu para ver que é pequeno. Concorda, sim ou não? Deu para ver que é Eu, pequeno. Deu, obrigado. Rumo ao topo. Você ajudou muito já hoje, Silvio. Muito, muito, muito. Então, repete comigo. Pequena não significa ser improdutiva. Repete de novo. Pequeno não significa ser improdutivo. positivo. Professor, mas a minha fé é pequena. Tudo bem, mas está produzindo fruto? Tá. Então não é improdutivo. É pequeno. E tá certo. Vai crescer. O que vai acontecer agora? Vamos continuar lendo. Eu só deixo o Espírito Santo conduzir. Eu vou pedir para a Dilzanir ler o próximo e falar para nós, Dilzanir, que você tem uma sabedoria linda na palavra de Deus. Sua fé é bonita, viu, Dilzanir? Eu já te falei isso, eu repito. Se eu não falei, eu falo agora, publicamente. A sua fé é linda. Dilzanir, o que você entende? Lê o próximo aqui para a gente e eu vou te fazer a pergunta depois. O que você entende sobre a questão da fé? Pode ler e depois você responde a pergunta. Lindo dia para se viver. Em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. E o que você entende? Se a gente ir lá em Coríntios, por exemplo, 2 Coríntios, e falar lá sobre a questão de ser um instrumento, né? Ficar atento, não no que passou, mas as coisas que vão vir. O que você entende sobre fé, Josaner? Me dá um testemunho seu, me fala o que você quiser sobre a fé aí. Ó, um monte de coisa vem aqui na minha mente. Primeiro, realmente Deus está nos alertando, nos sacudindo mesmo para a gente viver de fé, pela fé, de fé em fé. Porque na quinta-feira é o dia de culto aqui na nossa igreja,
E à tarde, o pastor ligou para mim, o pastor auxiliar ligou para mim falando que eu queria trazer a palavra no culto, porque cada culto tem um grupo, uma célula que dirige, né, o programa. E era a minha célula, que é a célula dos pequenininhos, e junto com a célula dos juniores. Aí falou, como é a célula das crianças, então a irmã leva a palavra. A princípio eu falei, não, mas está em cima da hora. Aí eu falei, tá bom, vou levar. Porque um pouco antes Deus tinha falado comigo, o Espírito Santo tinha falado comigo. E você já tinha usado você também para eu abrir a boca, né? Só ir e fazer o que Deus está mandando fazer. Eu digo, tá bom, eu vou levar. E naquela hora, Deus me deu a palavra. Jesus acalma a tempestade. Lá de Marcos, né? Em Marcos. E daí eu fui levar a palavra. Então, a tônica ali era a fé dos discípulos. O Jesus perguntou para eles, depois que eles acordaram, Jesus apavorado, o senhor não está ainda reclamando com Jesus, o senhor não está importando comigo, a gente está morrendo aqui, o senhor está dormindo. E então Jesus falou para eles, ainda não tendes fé? Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês estão comigo, vocês acabaram de ver os milagres que eu realizei há pouco, e agora vocês estão nesse pavor todo. Então, vocês ainda não têm fé. Isso foi na quinta-feira. Aí, ontem, sexta-feira, né, também tivemos um encontro, uma reunião com os líderes de célula, e a palavra foi sobre fé também, né? Que a gente precisa ter fé em Deus, fazer a obra de Deus, né? Liderar as células, mas confiado que quem faz é Deus. Usa a gente como instrumento, né? Mas a obra é de Deus. Aí agora de manhã vem você falando sobre fé. Então, na minha vida, na minha experiência, a fé é a gente visualizar o que vem depois, crendo que, como se já tivesse acontecendo agora. Então, a fé vem pela nossa convicção. A gente tem a convicção de que vai dar certo, vai acontecer, vai chegar uma solução no final, né? E mesmo no meio da tempestade, se eles tivessem fé, eles iam acreditar que estavam naquela tempestade toda, mas ia chegar do outro lado, conforme a palavra de Deus. Se Jesus falou, vamos para o outro lado, pode vir a tempestade que venha, mas a gente vai chegar aonde Deus determinou, no destino que ele nos deu. E vou contar só uma experiência minha. Já tivemos várias situações, mas assim, desafiadores, de necessidade mesmo, e teve uma das experiências, o armário tinha acabado todas as compras do mês, e meu esposo chegou da igreja, já era 9 horas. Eu estava ali passando roupa e pensando, meu Deus, acabou tudo em casa, né? E não tem dinheiro. Mas aí eu estava passando roupa e a televisão ligada. Aí passou uma propaganda dizendo que no Carrefour podia comprar com cheque para 45 dias. Aí meu marido chegou. Eu falei assim, amor, acabaram as compras todas e eu vi agora, passou no Carrefour, que pode comprar lá por 45 dias no cheque. Aí ele falou, então, para aí de passar e vamos lá. Era 9 horas da noite. O Carrefour fechava às 10. Aí eu desliguei o ferro e saímos correndo. Fomos para o Carrefour. Quando chegou lá, eu falei assim, eu lembrei de uma família que estava amiga nossa e muito necessitada. Eu falei, amor, vamos fazer o seguinte, eu pego um carro e você pega um carro. Tudo que a gente comprar, a gente pega 2. Um para nós e outro para a irmã Selma. Ó, Aí ele eu falou, sei que o tá bom. testemunho é seu, tá? Mas eu tô ouvindo e estou lá no Carrefour com vocês também. Eu tô lá no Carrefour e ouvindo e já emocionado. Por quê? Vocês entenderam que eles tinham nada, zero.
E mesmo assim, Leni, eles pensaram na outra família e começaram a colocar as coisas. Vocês observaram isso ou não? Isso é o poder que eu vejo muito, Jane, que as pessoas esquecem de repartir, e quem reparte fica com a maior parte. Já emocionei aí, viu, Giovanni? Mas pode continuar. E o Gago não pode chorar, não. Aí acabou. Deixa até, mas pode continuar. Então, aí corremos, tudo, compramos, enchemos os 2 carros, viemos para o caixa, passamos todas as compras no caixa, e o meu marido estava pegando as compras e entregando para o caixa, ela ia passando. E eu pegava, colocava na sacola e botava nos carrinhos, né? Aí, quando chegou na hora de pagar, ele falou, no cheque. Ela falou, sim, senhor. Falou assim, é para 45 dias, né? Aí ela falou, o senhor tem o cartão Carrefour? Ele falou, não, tem o cheque. O talão de cheque na época ainda era de talão de cheque, né? Aí ela falou assim, mas o 45 dias é uma promoção só para quem tem o cartão Carrefour. Aí ele ficou nervoso e eu só percebi quando ele parou assim, eu já conheço ele, eu falei, alguma coisa deu errado. Aí eu parei, fiquei olhando para ele e as compras todas dentro dos 2 carros já. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, o cheque é para amanhã. Eu falei, meu Deus. Aí ele falou, como que eu faço? Eu devolvo as compras porque para amanhã eu não tenho como. Aí eu vim pensando na promoção de 45 dias. Nisso que ele está falando assim, um homem que estava atrás bateu nas costas dele. Aí ele falou, ai, desculpa, eu estou atrapalhando, né? Aí ele falou assim, não, pastor, não está atrapalhando. Pode passar com o carro, com as suas compras, pode ir embora. Aí ele falou, como assim? Ele falou assim, pastor, o senhor pode passar, pode ir para casa, vai em paz. Pode deixar que eu vou pagar as compras. Aí ele falou, uai, mas o senhor, depois eu pago para o senhor? Aí ele falou, pastor, o senhor não entendeu? O senhor não deve nada. Pode ir para casa, vá em paz. E a gente saiu ali dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Aí ele agradeceu o irmão, nós já tínhamos pregado, o meu esposo já tinha pregado, como era missionário, nós íamos muito nas igrejas, pregava e dava testemunho do nosso ministério, né, de evangelização de crianças e ensino aos pais e professores. E a nossa forma de salário, na época, nessa missão, era pedir a Deus informar ao povo e aguardar a resposta, né? Então, todo mês vinha pessoas, dava oferta, mandava oferta, ou fazia compras, trazia em casa. Então, esse irmão falou, pastor, eu estava na igreja quando o senhor pregou e falou sobre a sua forma de sustento, que é viver pela fé. Aí nós saímos glorificando a Deus, de ver a fidelidade de Deus, né? Deus fez aquele anúncio aparecer ali enquanto eu passava roupa, para eu poder falar para o meu esposo, ainda tem 45 dias para pagar, com certeza a gente vai ter esse dinheiro em 45 dias, mas não era isso. Deus estava testando a nossa fé. Então, Deus, todo tempo, ele testa a nossa fé, né? Basta a gente crer, como ele disse mesmo para os discípulos naquela tempestade, e disse para esses aqui também. A gente não pode ser uma geração incrédula, a gente tem que crer na palavra de Deus. Se Deus disse, acabou. Ele disse, vai acontecer, mesmo que tudo pareça o contrário. Então, essa é a palavra. Linda. Ente Ó, espé. quem aqui arrepiou, quem aqui se emocionou? Eu me arrepiei, viu, Solange? Eu me emocionei escutando Josanir. Alguém Glória a mais quer dar um Deus. testemunho? Pode levantar a mão, gente. Daqui a pouco a gente continua lendo aqui. Hoje vocês vão me ajudar a fazer juntos, tá? Por quê? Porque se você me ajuda a fazer, aí eu consigo.
até o final. Se você não me ajuda, eu não vou conseguir avançar. Alguém quer dar o testemunho? Só completando aqui o que o Espírito Santo acabou de falar comigo. E eu só preciso fazer é abrir a boca, porque quem faz a obra é Ele. Então, a falta de fé dos discípulos ali é porque eles estavam acreditando na capacidade deles também. Mas nós não temos capacidade de nós mesmos. Podemos ter conhecimento intelectual, mas a capacitação mesmo para fazer a obra de Deus é do Espírito Santo. Então, por muito tempo, eu olhei para o problema. Essa é a situação dos discípulos lá na tempestade. Eles focaram na tempestade. Eles focaram na situação. Muitas vezes, nós não conseguimos realizar os milagres que Jesus mesmo disse que nós realizaríamos, maiores até do que ele fez, se nós tivermos fé nele, porque quem faz é ele. Hoje ele continua o mesmo Jesus, só que o instrumento somos nós. Ele é o mesmo, mas o instrumento para a realização do milagre acontecer sou eu e você. Então nós Uma vez precisamos chegou uma ter fé. pessoa para mim e eu cuidava de um grupo de jovens, sabe? E nesse grupo de jovens chegou uma pessoa para mim e falou assim: ó, se Deus existe, por que tem tanto morador de rua passando fome? Porque eles não oram querendo comida? E eu sou o líder, eu tenho que responder. Aí eu falei assim: onde que você viu um morador de rua? Me mostra aonde. Em todo lugar. Eu falei assim, não, em todo lugar não, aqui não tem um, cadê? Não tem um aqui, cadê? Eu era mais abusado, né? Aí ele falou assim: não, em todo lugar, perto de casa vive um lá. Eu falei assim: e se a resposta de oração dele for você? E se o instrumento do milagre for você? Porque eu não vi, eu nem sei onde que você mora. Então, o que que eu percebi? Eu percebi que eu devolvi a pressão para a pessoa. Eu tirei da responsabilidade minha, de Deus, e coloquei nele agora. E ele foi pensando que a cabeça é fervendo. Fervendo. E eu vou contar outro testemunho. Eu estava juntando dinheiro, porque meu sonho sempre foi casar, tá? Aí eu estava juntando dinheiro na adolescência para casar. Olha, a cabeça de quem vai na igreja é engraçado demais, né? Tem gente que junta dinheiro para viajar, tem gente que junta dinheiro para comprar um carro. Eu juntava dinheiro para casar. Você acredita nisso? Eu juntando dinheiro para casar. E já tinha dado muito, estava com 20 mil reais na conta. Na época, o salário era 300 e poucos reais, era muito, não era 20 mil na conta. Era demais. E eu cuidava desse grupo de jovens. E quando o grupo de jovens, a gente sempre faz excursões. E nessas excursões, vinha um grande líder, mas um grande líder mesmo, um dos maiores líderes, assim, né? E ele ia para o Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, pronto, no Rio de Janeiro dá para a gente ir. Aí a gente começou a fazer movimentos, caldo, feijão, galinhada, campanhas, oração, jejum, para ir para lá. E a gente era 3 no grupo de jovens, eu e mais 3. Quando esses 3 falaram que ia para o Rio de Janeiro, o grupo de jovens parece que foi triplicando, assim, sabe? Igual a multiplicação de pães. E vocês não têm ideia. Dezenas e dezenas e dezenas de jovens em menos de 2 meses, mas dezenas e dezenas e dezenas e dezenas eu fui multiplicando, ao ponto de eu falar assim, e agora? Cheguei pro líder da igreja e falei assim, ó, eu tô com um problema bom para resolver, e eu preciso que você me ajuda. Aí o líder falou assim, e aí, tá tudo certo pra vocês irem? Eu falei assim, tá tudo certo. Ó, a igreja vai ajudar com a metade, tá? Então, são 3, são 4, né? A igreja paga 2 e vocês arrecadam o dinheiro de 2. Aí eu falei assim, deixa eu te falar a lista aqui. Quando eu mostrei a lista para ele dos interessados em ir, vocês não tinham ideia quantos que eram. Não, vocês não tinham ideia. Ele olhou assim, coçou a cabeça, e na época eu não era bom em PNL, eu falei assim, agora o problema agora tá maior, né? Ele falou assim para mim, e aí? Eu falei assim, a gente vai, eu vou levar todo mundo, não vou deixar ninguém para trás. Ele, Douglas, é muita responsabilidade, você é novo ainda. E ele tentando me desmotivar, e às vezes você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes você está do lado de pessoas que nem ela acredita que vai dar certo. E às vezes é o líder da igreja, sabe?
E ele chega para mim e fala assim: não, não vai dar certo. É muita responsabilidade. Eu só te falo uma coisa: se você for levar esse tanto de gente, tem que ir todo mundo e voltar todo mundo, viu? Nem mais e nem menos. Eu falei assim: nossa, se alguém engravidar, na hora veio na minha cabeça se alguém engravidar, ou se alguém morrer, aí você pode ir, mas não é para ir nem mais e nem menos. Aí eu falei assim: nossa, tem que ir, né? Aí eu fiz reunião com os pais e a gente começou a fazer campanha. Resumindo, eu precisava de ter R$ 20.000 para matricular todo mundo. Até, por exemplo, eu não lembro as datas, mas vamos colocar uma data fictícia, até dia 10. Eu não lembro direito, mas era algo aproximado. E em caixa eu estava com R$ 1.000. 1.000 para 20, isso era dia 1. Eu tinha que ter no dia 20, no dia 10, 20.000. E a gente começou a acelerar. Aí eu falei assim, já sei, eu vou fazer um caldo, porque estava frio. Vou fazer um caldo, não vai arrebentar de vender. E dá para aproximar um valor ali. Beleza. E café que ia dar certo. Aí eu fiz o caldo no sábado. Foi o sábado mais quente da história de Uberlândia. Não vendeu nada. Vendeu zero. A gente comeu o caldo. Para não desperdiçar, a gente comeu o caldo. Os meninos suavam até comendo esse caldo. Aí eu olhava lá e gastei dinheiro para fazer o caldo. Eu sei que eu tinha 1.000, eu gastei com o caldo, sobrou quase nada, assim, zero, né? E tinha que fazer matrícula dia 10 de todos os jovens que eu cuidei. Aí eu tinha quanto na conta? 20.000. E sabe quanto que era para fazer as inscrições dele? Quanto que dava? 20 mil. 19.000 alguma coisa. E o dinheiro que tinha sobrado era a soma para fazer as inscrições de todo mundo. Era a vida, era o que eu juntei na vida. Na minha vida, assim, ó. Eu sei que eu tava com 20 e poucos anos, é o que eu tinha juntado na vida. Alguém que já conseguiu juntar R$ 20.000, assim, ganhando 300 e poucos reais? Eu consegui, eu te falo por mim. Eu ganhava 300 e poucos reais no mercado e eu tinha 20.000. Então, assim, não é todo mundo que tinha isso. Eu tinha, eu trabalhei muito. Trabalhei como garçom, fiz muitas coisas, que eu tinha 2 empregos, né? Aí eu juntava os dinheiro e não gastava nada, eu morava com meu pai e com a minha mãe. Meu pai me chamava de pão duro, tô que você é muito pão duro. Então, fazer o que eu vou fazer aqui agora dói mais em mim que em você. Aí eu peguei meu dinheiro no banco. Liguei para o vice-líder. Eu falei assim, Rafael, eu vou fazer algo muito, assim, maluco. É crazy. Nem você vai acreditar. Aí ele falou assim, não, Douglas, pode fazer. Você está com o dinheiro aí, né? Eu sei que você tem. Pode fazer. A gente vai arrecadar de volta. Eu, como é que você sabe? Pode fazer. Em oração, pode fazer. Confia, pode fazer. Sabe, quando ele foi um bálsamo, quando ele falou aquilo, era o meu vice-líder. A gente expulsava demônio junto, nós dois juntos. Ele, mais ele que eu, né? Eu só ia com medo mesmo. Ele que expulsava, eu não, eu só ficava escondido esperando ele expulsar. E quando ele falou, mas ele tem tanta fé, Rafael, mas tanta fé, que eu acreditei no que ele falou. Aí eu peguei meu dinheiro da conta e fiz a inscrição. Agora não tinha como voltar mais. Eu falei assim, Rafael, você me ajuda, porque é o dia da minha vida, esse aqui eu quero casar, esse aqui é o dia do casamento, eu não quero saber de sogro pagar casamento para mim, não, quem paga é eu. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E em resumo da ópera, tá? A gente conseguiu fazer tantos movimentos depois que o meu irmão trouxe um iPhone. Eu nem vou falar isso, não, porque senão você não vai acreditar. Vamos continuar lendo aqui. Até bingo eu fiz, mas não vou falar agora, não, porque se eu falar, vocês não vão acreditar que eu bati meu primeiro 6 em 2 na igreja. 6 dígitos em 2 dias. Na igreja, tá? Foi meu primeiro lançamento. Eu não vou te ensinar, não. Se você vai querer fazer na sua igreja, eu tenho medo de você fazer isso aí lá e dar errado, e você pôr a culpa em mim. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui Mateus capítulo 17 e 20. Agora a gente chega no principal. Vamos lá, juntos. Pega a sua Bíblia e você vai agora lá em Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18. E você vai fazer um compromisso que você vai estudar na sua casa, com a sua família, Mateus 17 e 20. É o compromisso seu, viu? Do grão de mostarda. Ainda coloquei aqui, bem, igual a Silvia fez, viu lá? Olha o tamanhozinho daquela semente de mostarda. Ela é pequenininha mesmo, né? É desse jeito, ela é redondinha, ela é tudo bonitinha, a semente de mostarda. Ela é bonitinha.
Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Quem pode ler? Levanta a mão aí quem pode ler. Segundo Coríntios, aqui a gente fala sobre instrumento. Vai lá, Disanir, emenda aí que você falou sobre instrumento, já emenda o que está escrito na sua Bíblia. Eu leio aqui que está na tela. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ó, um exemplo clássico, tá? Você conhece a história de Abraão? Alguém conhece a história de Abraão? Levanta a mão, quem conhece? O pai da fé. Olha como ele é chamado até hoje, Abraão, o pai da fé. Mas, assim, eu tô comprando as coisas pro José, né? E eu aceito presentes, viu? É porque, assim, não fica segurando aí, não. Se quiser dar presente de professor aqui pro José, o José vai nascer em setembro. E até agora a gente está com 5% preparado até lá. Então, assim, se você quiser, o que você quiser dar aí, pode dar, não tem problema nada, de nada. Pode fazer. E aí, imagina Abraão. Eu sou Abraão agora e a Alessandra é Sara. Suponho, tá? E agora a gente vai comprar um enxoval do Isaac. No meu caso, José, no caso de Abraão, Isaac. E ele chega na loja lá em Goiânia, que lá é mais barato, fiquei sabendo. Vai lá para Goiânia e chega lá em Goiânia e entra na loja. Aí quando entra, aquele casal de idosos, custando a movimentar o corpo, sabe? Tá custando a movimentar o corpo. E a Sara tá grávida, né? Tá grávida, a Sara, você não acredita não, mas ela engravidou. Uma senhora de 90 anos grávida. Você consegue ver isso ou não? Você vê? Eu não consigo ver. Minha fé é pequena demais. Eu ia chamar, não, mas você tá gordinha, senhora. Não, eu tô grávida. Você tá grávida. Então ela chega lá dentro. E quando ela chega, ela fala assim, que tal essa roupinha aqui? Eu tô gostando dessa sandália aqui, ó. Essa sandália aqui eu acho que vai ser boa. Chama sandália Jesus. Tá escrito assim, eu acho que vai comprar para Isaac. Aí Abraão olha assim, aquela sandália aberta, não é bonita, acho que não vai levar na minha sandália bonitinha, essas toalhas assim, ó. Aí o vendedor chega, né? Abraão, ô, você tá bom, bom. Aí você tá subindo, Abraão. Não, porque Deus mandou ir para outra terra, né? Para longe de vocês aqui, dos parentes. Vou vir cá comprar, que é mais barato que a sopa de bebê. Só vim comprar, mas já tô indo embora já. Entendi, Abraão. Mas para quem que é? Pro seu neto? Não é para mim mesmo. Minha esposa tá grávida. Abraão, mas você tem certeza que você é neném? Porque não existe ultrassom ainda, mas é bebê, talvez pode ser uma. Ela tá gordinha só. Não, é bebê. Deus disse que era bebê. Mas você tem certeza, Abraão? Tem certeza. Mas como é que você consegue, Abraão? Vem cá, nós temos a mesma idade aqui, ó. Eu já aposentei faz 20 anos. E eu não acho justo, né? Porque eu e o meu negócio nasceu junto, né? Ou ele já aposentou, eu não. Como que você não aposentou você ainda aí, né? Minha esposa reclama. O que você toma, Abraão? Você tá tomando o quê? Aí ele, não é Deus mesmo, o segredo é a fé. Não, Abraão, não para com isso, Abraão. Abraão, fala comigo aqui, conversa comigo. Não, é verdade, Deus chegou para mim e falou assim para mim, ó, você vai ter tantos filhos que a sua descendência é igual as estrelas do céu, e nem de noite era. Aí eu vou lá na Bíblia e olho, né, que eu estou imaginando ele lá na loja de bebê. Aí eu vou lá na Bíblia, nossa, é mesmo, quando Deus fala para Abraão, para olhar para o céu, não era noite ainda. Por isso que você tem que ler a Bíblia entrando nela e não no automático. Porque quem tava. Os urubu estavam chegando, os negócios estavam chegando, e depois que escureceu. Ou seja, quando Deus falou com ele para olhar para o céu, era de dia. E de dia tem estrela? Não. Mas se Deus pede a Abraão, olha para o céu e imagina as estrelas. Ele já não tinha visto as estrelas antes? Então eu quero que você hoje olhe para o céu do seu problema e imagina isso sendo resolvido. Se Abraão, com 90 anos, ele virou mais de 90, né? Ele teve a condição e foi pai. Você está com medo de quê, criatura? De não pagar um cartão que vence essa semana? Já é 3 contas de luz, vai cortar aqui a luz, professor. A conta vai chegar, acredita. Tenha fé. Mas agora vamos assumir a responsabilidade. Abraão, ele não saiu da terra dos parentes, ele não imaginou, ele não acreditou. Ele não acreditou? Sim ou não? Acreditou. E se ele acreditou, você tem que acreditar. Só que às vezes a gente é tão incrédulo
que a gente não consegue. A minha filhinha do coração acordou, né? Aí eu falei assim para minha esposa, lê o Salmo 91, e ela falou assim, eu tô lendo, mas não tá adiantando. A fé não muda agora. A fé não vai mudar a situação do agora, mas vai mudar que horas? Vai mudar o depois. A fé só fala assim, ó, essa caneca é uma jarra. Não funciona assim não, viu, criatura? Quem te ensinou isso, eu acho que te ensinou errado. Porque a fé, ela vai alimentar a sua expectativa do que você, repete comigo, espera. Abre para mim Hebreus 11. Pode abrir. Quem pode ler aí na sua Bíblia? Porque eu quero outra versão, que às vezes a minha versão aqui, ela não tá muito boa não, tá? Eu não sei, mas às vezes a sua versão tá melhor que a minha. Quem pode ler aí na sua Bíblia primeiro? Pode ir, Cida. Solta o pino da granada. Qual versículo? Versículo 1. Hebreus 1. 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. E, A desculpa, não fé falei é o também o versículo. fundamento, a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Eu trouxe uma versão muito parecida. Acho que essa aqui é a NVI. Lê essa aqui, Cida, a que está na sua tela agora. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então vamos lá. Se eu tenho certeza das coisas que eu não vejo, vou dar um exemplo prático aqui agora, tá bom? Beleza. Você acredita que eu trabalhava e eu colocava a foto de uma família perto do meu computador e eu ficava olhando a foto daquela família? Você acredita que eu comprava roupa para bebê? Eu, professor Douglas, comprava roupa para bebê e eu nem conhecia a Alessandra ainda? Você acredita que eu tinha caneca falando que eu ia ser pai de gêmeos, por exemplo? Você acredita que eu alimentava essa fé e ainda nem conhecia a Alessandra? Essa caneca já existia? Alguém acredita nisso? Sim ou não? Acredita? Tá bom. Hoje, quando ela tá grávida, é muito fácil. Ela tá grávida agora, e eu falar isso para você, e você vai acreditar ainda mais. Mas eu não sei como você está alimentando a sua fé. Eu alimentava a minha assim, comprando roupa para bebê, olhando os retratos. Abacuque 2:2 coloca em tabuazinhas. Porque se você não alimentar a sua fé, você vai alimentar a sua ansiedade, o seu medo, o seu estresse, a sua depressão. E quando você alimentar, você vai ficar extremamente forte naquilo que você não quer ser forte. Mas cuidado você também, que tem dom forte. Eu vejo umas pessoas com um dom poderosíssimo. Só que usa aquele dom só para monetizar. Usa aquele dom só para ele. Eu não estou falando que você está errado, você tem que trabalhar, você tem que conquistar seu pão de cada dia, mas é o pão, não é a padaria. Então, se você não toma cuidado, você está usando o seu dom, o dom que Deus te deu de cura, e Deus tem muito mais para te entregar, mas o ego, a intenção, está errada ainda. Você quer ver um exemplo? Às vezes eu estou num lugar e eu desbloqueio, eu faço uma mentoria com aquela pessoa ali no lugar, a pessoa não sabe meu nome, eu não deixo meu Instagram para ela, eu não falo quem eu sou, e eu vou e faço um desbloqueio com aquela pessoa e vou embora, a pessoa agradece ainda. E nunca mais eu vejo aquela pessoa. Eu estou pegando aquilo que eu tenho e colocando de volta para o universo. Assim, entregue. De repente, aquela pessoa está com resposta de oração. Exemplo, eu estou pensando em plotar minha caminhonete toda de Homem-Aranha, sabe? Plotar toda de Homem-Aranha para as crianças dizendo, nossa, a caminhonete do Homem-Aranha ali. Só que a primeira vez que eu fui no Hospital do Câncer de Homem-Aranha, eu fui resposta de oração para uma criança. Sabe o nome daquela criança? Repete comigo, Miguel. Estava lá escrito Miguel, pregado lá na parede. Eu entro e falo, Miguel, ele olha para mim e fala, Homem-Aranha. Aí eu falo, Miguel, porque estava escrito, né? Aí ele estufa o peitinho assim e fala assim, você sabe o meu nome, Homem-Aranha? Tadinho, eu não sabia não, estava escrito aí. Mas para que eu vou falar? Está escrito aqui. Não, ele tem que acreditar, ele tem que acreditar que eu estava ali só por conta dele. Eu já tinha visitado um monte de criança, eu estava já até cansado já, mas na cabeça dele, eu fui lá para ver ele. E eu vou tirar isso dele? Lógico que não, eu vou alimentar a fé dele. Aí eu falo assim, você não é o Miguel? Eu sou o Miguel, Homem-Aranha. Aí eu tava com um boneco muito bonito, né? Vou segurar essa almofada aqui da Elaine até eu mandar para ela. Aí eu tô aqui, né? Suponho que isso aqui é um boneco, tá? Aí eu tô segurando. Não, melhor. Espera um pouquinho.
Eu vou quarta-feira lá para o Hospital do Câncer. E eu já deixei preparado aqui minha armadura já. Quarta-feira tem mais um hospital. Agora, Uberlândia e Araguari, meninas, se prepara. Primeira vez que eu vou em Araguari. Araguari chamou nós para lá. Eu estou indo para lá quarta-feira agora. Quarta-feira, o Homem-Aranha ataca em Araguari. E eu tô com uma barriguinha aqui de pochete, tô até com vergonha de Ai, se eu acho um Homem-Aranha atleta que vira os mortal aí, viu? Tá na hora de eu passar a máscara já, viu? Sabe quando o Batman passa a máscara pro outro Batman? Tá na hora já. Aí eu fui, né? Verdade, eu tava fazendo crossfit, eu tava muito mais forte que agora. Aí eu peguei essa máscara aqui, assim, né? Eu entreguei o boneco para ele, aí ele pegou o boneco e ficava assim, ó. Fazer carinho nele, sabe, com o boneco. E aí eu falei assim, Aranha, eu posso pedir uma coisa? Aí eu pode me dar um abraço. Eu abracei ele, me segurava, sabe, me segurava o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, vai atrapalhar meu cabelo, eu vou ter que fazer. Aí eu pus isso aqui, aí ele passava a mão assim, ó, e não dá para sentir cabelo aqui não, tá? Não dá para sentir cabelo. Aí ele passava a mão assim e falou assim, nossa, Homem-Aranha, você é carequinho igual eu. Aí eu falei para ele, os carecas são os mais fortes. Aí nisso, o olho dele, assim, ó, encheu de água. Só que ele não tinha nem sobrancelha e nem cílios. E o olho dele cheio de água. E na minha cabeça, né, no meu conhecimento, eu pensei, ele não tá chorando, Rosane? Por quê? Porque dói. Se você chorar sem cílios, arde. Você sabia disso ou não? Por isso que Deus é tão perfeito que faz até a sobrancelha, nós como para-brisa, né? Para tirar a água e cair aqui do lado. Ó. Por isso que a gente soa assim, ó. Porque quando a gente passa um creme aqui, já dói. Imagina uma lágrima que é mais salgada. Não é? Sim ou não? Aí ele segurando a lágrima. Aí eu olho para a mamãe dele ali do lado, ele vira para mim e fala: Homem-Aranha, eu sou forte igual você. Aí eu falei assim, é mesmo, porque tava me segurando, né? Foi um abraço mais apertado de 10 minutos que eu recebi na vida, acredito. Acho que nem a Alessandra me abraçou 3 minutos seguidos, ele me abraçou 10 e segurava assim, ó. Aí eu falei assim, você é forte mesmo. Eu sou forte, sabe por quê, Homem-Aranha? Porque eu não choro. Porque toda vez que eu choro, a minha mamãe também chora. E eu falando aqui, ó, no pé do ouvido, sabe? Baixinho, baixinho pra mamãe não escutar. E eu chorando igual um bebê dentro dessa máscara aqui. Mas a Bíblia fala para chorar com os que choram. Então eu posso ir tranquilo e ajudar as pessoas, que a Bíblia já fala isso. Chora com os que choram. Então eu comecei a chorar ali. E ele não sabia que eu estava chorando. Aí eu virei para a mamãe dele e falei assim, onde que a senhora mora aqui em Uberlândia? Aí ela respondeu, ele nunca saiu daqui. 8 anos, 9, 7, sei lá quantos anos que ele tinha. Nunca saiu do hospital. O mundo dele era hospital. Aí ele vai e me tira um gibi e fala assim, Homem-Aranha, e de quem que era o gibi? Do Homem-Aranha. Aí ele me tira um gibi e fala assim, Homem-Aranha, mas eu viajo nas suas histórias. Aquele menino, ele não chorou, aquele menino, ele não reclamou, mas o que vem agora vai impactar a sua alma. E se você já ouviu, eu vou contar de novo, porque eu não quero nada novo aqui, eu quero testemunho. E quanto mais eu conto, mais eu alimento a sua fé e a minha, para me lembrar de onde que eu vim, tá? Por que que eu não posso parar? Aí ele chega, eu tinha dado o boneco para ele, tava saindo, ele, Homem-Aranha. Aí eu falei assim, oi, Miguel. Aí eu perguntei se você gostou do boneco, ele riu e tinha um pouquinho de sangue, assim, entre os dentes dele, tinha um pouquinho de sangue ainda, né? Acho que ele tava passando por uma sessão, algo do tipo. Aí eu falei assim, você gostou do boneco? Ele, nossa, eu gostei demais. E passou mais um pouquinho no rosto dele, assim, aí ele pegou e me devolveu. Mas entrega lá pro meu amiguinho lá. Aí eu falei assim, mas você não gostou? Gostei, só que ele não tem nada seu, eu já tenho um gibi. Aí eu tava chorando, eu falei assim, Deus, esse câncer tem na minha alma. Esse menino é muito mais curado que eu. Eu sou machucado. Eu sou egoísta. Esse menino aí, ó, eu tenho que aprender com ele a repartir. Porque quem reparte fica com a melhor parte. Eu tinha outro, eu falei assim, eu tenho outro aqui. Ele é mesmo, que ele não sabia que na cabeça dele eu tinha ido lá só por conta dele. Mas eu tinha outro, eu fui preparado para atender mais gente, mais criança. Aí eu entreguei para ele, achou bom, eu fui embora. Nunca mais ouvi essa criança. Mas sabe qual que é o nome do José? José Miguel. Até hoje, essa criança alimenta a minha fé. Até hoje ela vive. Até hoje, esse testemunho, ele alimenta a minha vontade de continuar.
Eu não sei qual que é o seu desafio hoje. De repente você está até com câncer. Mas para que você vai entregar a doença? Faça igual esse menininho, faz igual esse Miguel. Luta, não reclama, não murmura. Luta contra essa ansiedade, essa depressão. O meu pai perdeu, não foi por câncer, tá? Meu pai perdeu pela saúde mental. Não deixa os seus últimos dias de vida, os seus últimos meses de vida, você se entregar ao desânimo. Não deixa, não se. E você que não tem doença, levanta, ajuda. Eu tô com um monte de batalha aqui para resolver, eu tenho que ir ao hospital, eu tenho que resolver isso. E você tá aí. Bora, levanta na sociedade, ajuda. Você é instrumento de Deus. Por que você não levantou até hoje? Qual que é o seu chamado que você tá aí parada, paralisada? Qual é? Por que você veio na Terra? Você venceu coisas muito mais pesadas, com menos recursos. Por que você parou? Vamos levantar de novo? Vamos subir? Eu falo para mim, tá? Todo testemunho, toda pregação, eu prego primeiro para mim. Tem um livro que eu queria que você lesse ele. Eu vou deixar uma tarefa de casa aqui. Viu? Quem chegou agora falou assim: não estou entendendo nada. Quem está pregando é o Piratas do Caribe. Deixa eu tirar aqui, ó. Ó, lê essa pergunta aqui para mim. Como, continua você agora, aumentar minha fé? Professor, tudo bem. Então já entendi o fundamento da fé, que está lá em Hebreus 11. A fé é o firme fundamento. É o fundamento. Ora, a fé é o fundamento das coisas que não aconteceram, mas vai acontecer. Você sabe que um desafio muito grande para mim, antes de casar, era o Dia dos Pais. Pergunta para mim por quê. Pergunta para mim por que o Dia dos Pais era uma data pesada para mim. Meu pai estava vivo, mas eu não era pai. Meu irmão era pai, meu irmão tinha 3 filhos, meu melhor amigo Danilo tinha 3 filhos, eles competiam entre eles. Eles falavam assim, e aí, já tem 3, o outro já tem 3, e o Douglas? Ah, não, ele é estéril. E eu lá, e a lágrima fazia igual o José Miguel, chegava a encher o olho assim, ó, e o homem não chora perto de outro homem. Ele disfarça, vai para a churrasqueira, fica perto da fumaça, aí eu falo assim, nossa, a fumaça aqui tá forte, hein? E era almoço do Dia dos Pais, e minha família tinha, né? Meu pai agora morreu, vai ser o primeiro Dia dos Pais que eu vou ser pai, e ao mesmo tempo que eu não tenho meu pai. Só que meu pai era assim, ó, nós era muito próximo. Era sempre eu estava lá conversando com ele, pedindo bênção. Era assim, muito próximo, mas muito próximo. E Dia dos Pais a gente ia lá fazer churrasco. Aí eu ia lá para perto da churrasqueira, aí meu irmão mais velho falava assim: não, o Douglas é broxa, assim, não dá conta de fazer fim, não. Aí todo mundo ria, e eu ria também. Mas eu vou te falar um sonho que eu tinha. Posso te falar? Um sonho que eu tinha? O meu sonho era meu pai conhecer meu neto. O neto dele, né? Meu filho. Esse era o meu sonho. Então, quando meu pai morreu, eu olhando meu pai lá no caixão, eu falei assim: nossa, pai, você não vai conhecer os meus filhos. Você não vai conhecer eles. Eu não quero que você chore, não. Sabe por quê? Olha aqui para mim rapidinho. Porque minha esposa está grávida. E eu não desisti, mesmo assim, de ser pai. E detalhe, quando meu pai morreu, eu nem tinha casado com a Alessandra ainda. A gente casou em dezembro, ela engravidou em janeiro. Foi rápido. Deus estava com pressa, viu? Deus tem pressa. E eu sei que esse filho não é meu. Sabe por quê? Porque eu falei para Deus: Deus, o senhor me dá meu filho, eu devolvo ele para o senhor. O senhor vai me dar e eu vou te entregar ele como missionário. Eu vou treinar ele, eu vou treinar ele na palavra, eu vou te entregar ele. Então, muitas vezes, escuta aqui, ô Ana, quando você quer engravidar, faz igual a Ana fez. Você devolve, ele não é seu. Você vai ser uma cuidadora. Então, esse projeto que você tem guardado, ele não é seu, ele é de Deus. Só devolve, só entrega, que vai acontecer. Alguém entendeu aqui onde que eu cheguei agora? O Espírito Santo, ele preparou algo muito mais poderoso que eu. Eu não ia dar conta de fazer isso aqui agora, ó. Eu não ia dar conta de fazer esse loop que eu fiz. Deus fez. E Deus tem falado com muita gente nessa sala aqui hoje, para voltar a sonhar, para não desistir. Eu posso pedir uma coisa para você? Posso? Fecha os olhos, só para você desarmar um pouquinho aí. Vai, fecha os olhos. Eu vou te dar alguns segundos de silêncio.
E nesses segundos de silêncio, eu quero que você se permita voltar a ter fé. Qual que foi o sonho que Deus colocou aí? Qual foi o sonho que você sempre teve? Respira fundo e eu vou te dar alguns minutos de silêncio. Segundos. É Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustam. E ainda com o olho fechado, só preste atenção na letra da música. Só se permita a viver, só se permita a voltar a sonhar, porque os sonhos de Deus são muito maiores do que você imagina. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue além, segue além, segue além, segue além. Eu queria gritar essa canção para você. Deixa Deus sonhar em ti. Parece algo tão simples, mas não é. Porque a gente quer que os nossos sonhos aconteçam, escute isso, e queremos que Deus abençoe os nossos sonhos. Então a gente quer que a nossa vontade aconteça e que Deus abençoe ela. Mas eu quero te dizer que este não é o ideal. O ideal é quando os sonhos de Deus na sua vida se realizam. E por que estou dizendo isso? Porque os sonhos de Deus são melhores que os teus. Às vezes você pensa que o seu sonho é o melhor de todos. Às vezes você pensa que o teu sonho vai te fazer feliz. E Deus sabe que muitos dos nossos sonhos não nos fazem felizes. Muitos dos nossos sonhos nos cansam, nos frustram, nos entristecem, nos decepcionam. Quantos sonhos teus te decepcionaram? É porque você não sonhou o sonho de Deus. Eu quero convidar você a partir de hoje a deixar Deus sonhar em você, a deixar Deus realizar o que Ele quer em você. Sabe, eu posso ser muito sincero para você, Frei Gilson, eu posso ser muito sincero para você. Os sonhos que eu tinha não era de ser padre. Os sonhos que eu tinha lá na minha adolescência era de ter um trabalho, era de ter uma família, de ter uma vida talvez normal, como a da maioria das pessoas. Só que de repente Deus começa a sonhar em mim.
E Deus me vê como padre, Deus me vê como sacerdote. E eu disse, sim, eu quero isso. Se é os teus sonhos para mim, eu quero. Tive que abandonar tudo, não foi fácil, não. Eu tive que enfrentar muitas coisas. Mas eu posso te dizer uma coisa: a melhor coisa na minha vida foi ter deixado Deus sonhar em mim e eu ter obedecido os planos de Deus para minha vida. Hoje eu tenho muito mais do que se eu tivesse feito os meus sonhos. Por isso eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei se hoje você está no sonho de Deus ou nos teus sonhos. Mas eu quero que você, a partir de hoje, deixe Deus sonhar em você. E eu lhe garanto que o mínimo que você pode ser é feliz. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. E não tenhas medo, não tenhas medo. É Deus quem... Vai abrindo os olhos bem devagarzinho, vai cantando. Se você acha que faz sentido, canta agora. Joga alegria para sua casa. Sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti. E vai falando assim, ó, eu a partir de hoje vou deixar Deus sonhar em mim. Declara, fala, porque isso gera assinatura celestial. Isso gera, porque o DNA de Deus está na palavra, o poder da palavra. Então vai falando, eu vou deixar Deus sonhar em mim. O meu caminho agora vai ser o caminho de Deus. E começa a falar, começa a profetizar na sua vida. Que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Ah, Deus maravilhoso! Os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida quando você se abrir. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Segue além, segue além, segue além. Não pare, não desista. Deus tem sonhos para você, Deus tem sonhos para a sua vida. Segue além. Segue além. Segue além, segue além. Uma coisa você precisa entender: os sonhos de Deus não acontecem no teu tempo. Os sonhos de Deus não acontecem na tua hora. O sonho de Deus não acontece do jeito que você quer, na hora que você quer. Muitas vezes o sonho de Deus leva tempo para acontecer. E nós não temos paciência de esperar. Tenha paciência e saiba esperar, porque o melhor Deus tem preparado para você. Espere em Deus, chore em Deus, espere o melhor. Deixa eu te falar, escuta isso: o melhor Deus tem preparado para você. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. E para terminar,
eu quero te dizer uma coisa. Muita gente pode tentar destruir os teus sonhos. Tem pessoas que querem destruir. Mas se o sonho é de Deus, escuta isso, se o sonho é de Deus, ninguém vai destruir. Tudo que é de Deus, ninguém destrói, ninguém destrói. Eu te falo isso com toda a certeza do meu coração. Se este é o sonho de Deus para a sua vida, fique tranquilo, durma tranquilo. Pode ter muita gente contra você, mas ninguém vai conseguir te derrubar. Por um único motivo, porque não são seus sonhos, são os sonhos de Deus. Amém? Os sonhos de Deus, ninguém destrói. Verás um caminho difícil. Meu pai tinha assistido um vídeo desse Frei, e meu pai é muito católico, minha mãe também é muito católica. E para quem não sabe, eu queria ser padre. Mas eu fui o contrário do Frei Gilson, né? Ele não queria ser padre, eu queria ser padre, mas também eu queria ser pai. Então a conta não fechava. E eu falei assim, Deus, tira do meu coração aquilo que não é a sua vontade. E continuou o pai, continuou a querer ser pai. E o padre foi saindo aos poucos. Ao ponto que eu vi que eu já não queria mais ser padre. Então Deus tirou esse sonho, mas era o meu sonho. O meu sonho era querer ser padre. Imagina, padre todo, isso é legal, né? Mas era a minha vontade, não era a vontade de Deus. E Deus sabe qual que era o meu propósito. E uma vez meu pai viu um trecho do Frei falando algo que meu pai não acreditava, sabe? E meu pai ficou com raiva do Frei. Mas meu pai não conhecia o Frei. Meu pai não conhecia o Frei. Eu conhecia o Frei. E eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, assiste esse vídeo aqui, mas eu não deixei ver que era o Frei, tá? E, não, mas que cara bom quem tá falando. Aí eu mostrei, não, mas esse carequinha aí, eu pensei, é o carequinha. Pô, mas até que ele é bom, né? Eu pensei, porque você pegou só um trecho. E todo o texto, fora do contexto, vira um pretexto. Meu pai fez quase todas as novenas do Frei, meu pai começou a assistir esse Frei, meu pai assistia ele todo dia depois. Então eu vou te ensinar algo que você não pode esquecer. Às vezes a pessoa, ela vai te julgar na internet sem te conhecer e não vai gostar de você. Mas de repente a mesma pessoa depois não vai conseguir parar de te escutar você. Depende do jeito que você apresenta. Então hoje eu vou finalizar nosso estudo bíblico e eu vou pedir algo bem poderoso. Apresente Cristo para as pessoas, porque às vezes as pessoas não conheceram o Cristo que você conheceu. Conheceu um Cristo carrasco, conheceu um Cristo diferente. E Cristo, ele sonha na sua vida. E o seu testemunho é vivo. Só abra a boca e não desista e conta. Voltou? Eu tinha muito mais para falar hoje, mas pelo horário não vai dar. Eu vou pedir para a líder do estudo bíblico fazer um favor para mim, viu? Me dar a oportunidade de trazer o restante do que eu preparei, porque tinha muito mais. Ah, professor, você não preparou? Eu preparei coisa demais, você não tem ideia. Eu preparei, eu acho que para falar um webinário aqui, ó. Só que eu preparei na minha força. E o Espírito Santo, ele é muito mais suave e leve. E ficou muito mais poderoso, concorda? Ficou lindo, não ficou? Gisaneiro, obrigado pelo testemunho. E você me fortaleceu ainda mais, viu, Gisaneiro? A repartir e ajudar. Você fez igual o Miguel. Você não esquece, viu? Você fez igual o Miguel. Sabe o que o Miguel fez? Ele me ensinou a repartir. E hoje você me ensinou a repartir mesmo quando não tem nada. Eu sei que tem muitos testemunhos, já é 8h40. E o que eu vou pedir para vocês? No sábado que vem, se possível, por favor, vocês trazerem esse testemunho. Pode ser? Pode. Eu vou tirar a foto e vou abrir para votação. Quem quiser dar o testemunho e falar alguma coisa, eu vou deixar aqui a sala. Quem não quiser vai estar liberado aí já, tá? Então vamos. Tira a sua foto primeiro. 3, 2 e 1. E recado rápido, dia 22 e 23 de agosto, imersão que eu vejo eu crio. E com esse recurso da imersão, vocês me ajudam muito no Hospital do Câncer. Mas me ajuda muito. Sim, esse ano eu confesso que eu estou tendo que inteirar. Mas eu quero que vocês me ajudem. Pode ser? Vamos?
Um ingresso, R$ 29,90. Manda um link aqui para quem não comprou ainda. Quem já comprou, presentei alguém que não está na imersão. Rumo ao Topo, 22 e 23 de agosto. E você que é da mentoria SRT Modo Vendas, terça-feira tem aula, viu? 6 e 26. Essa aula vai ser aberta. Então você pode trazer quem você quiser para conhecer nosso trabalho. Silvia, depois Cida, vocês levantaram a mão, já está liberado aí. Agora, sabe depois da igreja, que a tia fica lá na porta da igreja conversando? Eu vou chamar a tia Silvia aqui, ó. Tia Silvia, qual que é o ministério seu? É o infantil ou do grão de mostarda? Vem cá, fala pra gente aqui, tia Silvia. O que você quer falar? Pode falar. Então, é que eu não quis lhe atrapalhar, né, te cortar, mas tu perguntou a respeito do versículo, e eu peguei um aqui, que é da nova versão transformadora, que diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Ele foi diferente daquele que foi lido. Por isso que eu quis falar. Eu gosto dessa palavra convicção. Poderosíssima, viu? Rumo ao topo. Rumo ao topo. A Cida também falou, que deixa eu falar rapidinho aqui. Vai lá, Cida. Então, e Deus confirmando mais uma vez, né? Ontem na missa, o padre falou assim, gente, não adianta, a gente faz os planos, a gente organiza a nossa vida, mas Deus que cuida, né, do nosso querer. Então, não é o que você quer que tem que acontecer, é o que Deus quer. Então, todos os dias, quando a gente levantar, o que a gente tem que fazer? Perguntar a primeira coisa para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? Me ilumina para que eu seja, sabe, que eu faça a sua vontade. E mais uma vez ele confirmando, né, através da música. Então eu acho assim, eu falo para Deus, né, toda hora ele fala comigo, né, então só mais uma vez ele me confirmando que é ele que está no comando de tudo. Romualdo, você tem um testemunho muito lindo, né, a exemplo de Maria que viu Cristo morrer, você viu também a sua filha falecer. Então esse testemunho está intimamente relacionado ao seu ministério, pode ter certeza disso. Ô, Elaine, a gente não fez a oração de Romanos. Eu sei que você está rouquinha aí, Elaine, mas você podia puxar a oração para quem nunca fez a oração que está lá em Romanos. É com você aí, Elaine. Já finalizamos, viu, gente? Quem quiser ir, mas eu estou vendo que vocês não dão conta de sair, viu? Vocês é igual eu, só sai quando acaba também. Vai lá, Elaine. Voltou. Lindo dia para si, viver ao Douglas, sábado que vem você de novo, hein? Vai continuar essa missão aí de hoje, viu? Coloca a mão no seu coração, sente a presença dos teus pais celestial. Minha voz está um pouquinho diferente hoje, mas já está melhor do que no início, viu? Já deu uma melhorada aqui. Senhor Deus, e a gente faz pelo Senhor. A gente aceita a vontade dele na nossa vida. Coloca a mão no coração, fala assim, Senhor. Primeiramente, fala assim, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego os meus sonhos nas tuas mãos, Senhor. Que os seus sonhos sejam os meus. Aquilo que eu sonhei que não foi da sua vontade, eu te entrego agora e tira, Senhor Jesus, o que não for da sua vontade, que permaneça na minha vida, o que é da sua vontade. Agora você fala assim, eu aceito Jesus na minha vida como único e verdadeiro Salvador. Eu entrego a minha vida, Senhor, nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. E até sábado que vem. Rumo ao topo. Lindo dia, poderoso, hein? Gostei. Muito bom.